Fala galera, Nono Trader na área. Vamos falar um pouquinho sobre os mercados, né? A gente vai abordar aí em várias sequências de vídeos falando sobre o mercado financeiro nacional, sobre operações de swing trade, operações de day trade. E uma das coisas que se faz muito no mercado brasileiro é fazer uma análise prévia, né? Principalmente quem opera day trade do cenário atual, como é que foi o dia anterior, como é que está sendo o dia que o cidadão resolve operar. E dentro disso nós temos um aspecto muito importante, que é a consideração da posição dos estrangeiros. Inclusive, quando se faz um panorama inicial do dia, se leva em consideração a atuação dos players estrangeiros, dos investidores estrangeiros. Essa informação está no site da Bovespa e alguns outros sites. Eu vou ver se eu deixo na descrição aí do vídeo. Dois sites onde você pode verificar isso. Mas eu queria falar especificamente porque se considerava, se atribuía, ainda se atribui um peso muito grande a um investidor estrangeiro, a ponto de se considerar, por exemplo, pessoas que operam em day trade, considerarem que quando há feriado, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, para quem opera dólar, muitos day traders não operam, porque consideram que se não houver a atuação do player estrangeiro, né, principalmente do investidor dos Estados Unidos, não teria liquidez suficiente no mercado. E isso nós estamos vendo que está mudando um pouco, porque primeiro por causa de uma grande entrada de investidores no mercado nacional. Né? Se você for olhar aí os últimos 3 4 anos, eu opero day trade desde 2016, e em 2016 você não chegava a ter registrado na bolsa 500 CPFs, e agora nós temos mais de 2 milhões, salvo engano, são 2 milhões e 800 mil CPFs registrados na bolsa, 2 milhões e 300, alguma coisa acima de 2 milhões. Quer dizer, então, e mesmo nessa época de crise que nós estamos, entrou aí nós estamos aí finalzinho do mês de abril de 2020, e mês de março, por exemplo, tem uma entrada absurda de investidores na bolsa. E muitos desses investidores, não só pessoas físicas, mas pessoas jurídicas, novos fundos, né? Novos investidores que vão atuando no mercado, mesmo nesse tempo de crise, aumentou muito o número de investidores. Isso se você consegue verificar vendo, por exemplo, a atuação de players institucionais, que muitos desses, né, localizados no mercado nacional, através de empresas, de holdings, de investimento, né, que atuam no mercado nacional, muitas vezes fazendo hedge, fazendo posições para se protegerem. Atuam no mercado de dólar, no mercado de índice, por exemplo, fundos que têm carteira de ações costumam montar posições no índice para se proteger de eventuais quedas, né? Um número grande de iniciantes. É lógico que há uma rotatividade muito grande, até houve uma polêmica recente sobre a bolsa, sobre conseguir ou não viver de day trade. A gente vai falar sobre isso também. E nessa polêmica se citava que menos de 5% das pessoas que tentam conseguem no médio e longo prazo se viver de day trade, né? Acho que foi analisado um retrospecto muito pequeno nessa época, e aí acabou dando uma informação que não deixa de ser verdadeira. Realmente são poucos que tentam viver de day trade, que em 1 ou 2 anos vão conseguir, até porque não é esse o tempo de maturação para se amadurecer o suficientemente
para se pegar um know-how, para se aprender o suficiente para viver de bolsa. Mas continuando no tópico aqui do vídeo, nós temos que ver que hoje o mercado brasileiro já amadureceu bastante a ponto de não ficar totalmente, não vai ficar mesmo independente do mercado estrangeiro, não só dos investidores americanos quanto de outros países, mas também há um aumento natural da entrada de novos investidores, pelo menos até esse período agora anterior à crise do coronavírus, né? Porque também a política brasileira está sofrendo muito ultimamente, né? Com algumas situações particulares em relação à atual governança, e isso está deixando o mercado fragilizado. Se o mercado vai entender que a atual política ainda continua sendo boa ou não, vai depender muito desse pós-pandemia para entendermos quais são as providências que vão ser tomadas e o reflexo dessas providências na economia nacional, mas de antemão já se espera uma recessão, não só no Brasil, como no mundo todo, visto que toda essa situação de desemprego que já era grave vai se agravar mais ainda, de produção industrial que não era boa vai se agravar mais ainda. Então vai vir aí um período negro aí sobre a economia e, e isso obviamente recai no colo do governante atual, dando a ele maus momentos para serem superados. Mas isso aí não deixa de tirar o interesse também do investidor, tanto estrangeiro quanto nacional, quanto dos fundos de investimento, em começar a querer, em pensar, né? Porque a pandemia vai passar, a crise vai começar a passar, o trabalho normal vai voltar a acontecer, e quando isso acontecer, a produção industrial e também as vendas no comércio começam a se alavancar novamente, e isso começa a trazer bons resultados, e esses bons resultados vão redundar na possibilidade de se comprar papéis bons, papéis de durabilidade, vamos dizer assim, de longo prazo, de empresas boas que não deixaram de ser boas por causa da crise, né? Vide aí bancos, banco não vai deixar de ter lucro por causa da crise, eles vão lucrar talvez menos um pouco, porque vão dar descontos, porque vai entrar aí talvez uma questão de déficit, né, da população, sobre inadimplência, empréstimos, etc. E pode diminuir um pouco o lucro, mas não vai deixar de dar lucro. Empresas de investimento que têm suas carteiras bem posicionadas também. E outras empresas que são tão grandes que, se você fizer um passeio aí pela internet, você vai achar que nos últimos 5, nos últimos 10, nos últimos 20 anos, empresas que nunca deixaram de dar lucros e por isso são bons papéis para se investir. A gente vai falar sobre isso também ao longo dos vídeos, né, porque há uma grande confusão entre investimentos de médio e curto prazo em operações de swing trade e operações de buy and hold, que são operações, né, vamos dizer assim, para uma carteira previdenciária. E a gente não vai dar nenhuma dica de papéis, mas vai citar como exemplos de empresas que são boas e que podem ser buscadas como bons investimentos no longo prazo, né? Nunca vai haver aqui nenhuma dica ou recomendação de investimento, é apenas um conteúdo educacional. Então, só para iniciar aí a nossa conversa, que a gente deixa essa impressão de que o mercado nacional ele está crescendo, ele está se expandindo, a tendência é que entre mais e mais investidores, tirando um pouco esse peso do investidor estrangeiro para que o mercado nacional se mova, né? Principalmente para quem investe em day trade aí e tem mais de 4, 5 anos aí no mercado, reparou essa mudança. Se você fosse operar em 2015, 2016 no mercado, você ia ver que num dia de feriado americano, por exemplo, a liquidez da nossa bolsa para o day trade caía bastante, tanto que em futuros quanto em operações no mercado à vista, em ações e em dólar futuro e índice futuro.
mas hoje em dia já não é tanto. Você já consegue operar, ter uma liquidez razoavelmente boa e em alguns dias até muito boa, mesmo quando há feriados no mercado americano, não deixando assim de ter oportunidade de fazer bons negócios, né? Principalmente para quem opera de médio e longo prazo aí, operações de swing trade, isso aí não faz a mínima diferença porque os parâmetros que faz com que você se decida por entrar numa operação de comprar um papel independe talvez dessa entrada do investidor estrangeiro num dia específico, né? E ele não vai deixar de investir porque teve uma paralisação por causa de um feriado e muito menos você. A gente vai falar desses assuntos que foram abordados hoje, sobre outros, sobre operações em day trade, swing trade, como você fazer a análise, o que se deve levar em conta e vai acompanhando aí o canal, né? E se inscreva para que você possa ter a atualização aí do conteúdo que eu vou tentar fazer com que seja 2, 3 vezes na semana aí para ir dando bastante informação para a galera. Um grande abraço no Trader na área. Futuramente vou gravar vídeos também de operações que eu faço no mercado futuros, operações de day trade, tanto em dólar quanto índice. Vou deixar algumas operações gravadas, falar sobre as ferramentas, sobre corretoras, né? Tudo sem nenhum interesse de patrocínio, de nada disso, apenas para poder melhorar e dar um pouco mais de informação, educação financeira e informação pontual aí para aqueles que estão iniciando no mercado, que são, principalmente no mercado de day traders, né, de day trade e também de swing trade também, de investimentos a longo prazo, porque como a renda fixa não está dando nada, né, porque a poupança já rende 0,25 aí ao mês, que não dá, se der muito 5,5% ao ano. E aí os investidores, né, mesmo aqueles que não estão muito bem treinados, tentam através de, às vezes, de corretoras de assessoria de investimentos, né, existem várias possibilidades, ou de um fundo de investimento, aplicar seu dinheiro na renda variável e alavancar um pouco mais. Mas eu acho que você com um pouco de conhecimento, com um pouquinho de estudo, com um pouquinho de dedicação, consegue o mínimo de informações necessárias para que você possa decidir sobre o seu próprio investimento e saber qual é o tipo de empresa que você deve investir e principalmente qual é o teu perfil de negócio quanto a operações, né, mais tranquilas, que são operações em ações para médio e longo prazo, ou se você vai querer se aventurar aí na Fórmula 1 do mercado, que é o mercado de day trade, seja ele em ações ou então no superjato, que é operações de day trade em dólar e em índice. Vou falar sobre tudo isso e aguardo vocês aí no próximo vídeo. Abraço!